O Brasil é o país das taxas de juros elevadas. Esse governo precisava ter essa noção de que gastar, ele está penalizando o mais humilde. E hoje o grande mal do Brasil é a gastança do governo federal. Esse governo que fala tanto em distribuir em Bolsa Família, ele está penalizando o mais humilde, o endividado, e está colocando milhões na mão de quem tem os bilhões aplicados no Brasil. E o senhor é pré-candidato a presidente? Sou pré-candidato a presidente, sim. E vai até o fim mesmo se não for escolhido do Bolsonaro? Vou até o fim. Eu tenho um compromisso comigo, mostrei em Minas que é possível estragar uma gestão desastrosa tirando o Titanic do fundo do mar. O Titanic lá em Minas está navegando. Fala pessoal, quero deixar essa entrevista aqui com o Romeu Zema, onde a entrevistadora Vera Magalhães vai fazer diversas perguntas, vai falar sobre o Brasil, sobre essa questão do tarifaço, e vejam só as respostas que ele vai dar na frente dela e do lado desse governador petista que vai estar aí do lado dele. Mas o Zema não vai economizar palavras para falar desse desgoverno e também falar sobre a sua pré-candidatura à presidência da República. Vamos conferir esse vídeo, pessoal, mas antes, não esquece, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora assistir esse conteúdo agora. O Brasil é o país das taxas de juros elevadas, é o país do aplicador de dinheiro e do sofrimento do devedor. Esse governo precisava ter essa noção de que gastar, ele está penalizando o mais humilde. E hoje o grande mal do Brasil é a gastança do governo federal. Ela provoca, primeiro, um desequilíbrio enorme na economia. O Banco Central tem de aumentar os juros. Isso seria como para você ter uma temperatura de 36 graus e meio, você ter de enfiar metade do seu corpo num forno e a outra metade num freezer, para ter uma temperatura média de 36. Isso causa estrago ao seu organismo. E uma economia como a nossa hoje não é uma economia saudável. Tem um excesso de liquidez no sistema financeiro e quem tem dívida hoje não consegue pagá-la. Nessa taxa de juros de 15%, que sinalizam juros para quem está investindo de 18%, 20% ou mais, é proibitiva. Não tem como. E o pior, concentra renda. Esse governo que fala tanto em distribuir em Bolsa Família, ele está penalizando o mais humilde, o endividado, e está colocando milhões na mão de quem tem os bilhões aplicados no Brasil. Então nós temos hoje uma economia que está rastejando, e lá em 2015 e 2016, que nós tivemos a maior recessão da história, provocada, infelizmente, pelo mesmo PT que está aqui hoje, foi exatamente fruto desse desequilíbrio. Nós estamos caminhando nesse sentido. A economia não está crescendo, ela está sendo anabolizada devido a esses hormônios da gastança que estão sendo introduzidos. Nós temos no Brasil hoje criminosos de alta periculosidade com a pena muito menor do que quem utilizou um batom, do que quem estava lá vendendo picolé e pipoca no dia do alegado atentado contra a democracia, golpe de Estado, que não tinha uma arma, não foi disparado um tiro. Então tudo isso tem criado, sim, um questionamento do nosso sistema judiciário. E nesse caso específico, a ação foi contra ele. Eu acho que ele está pagando o preço daquilo que ele plantou. Agora, eu discordo sim das sanções econômicas contra o Brasil que afeta a vida dos brasileiros. Aí eu discordo totalmente. Um erro do presidente Lula não justifica um erro do presidente Trump, porque aí os brasileiros estão sendo prejudicados. Agora, enquadrar o ministro ao lado de juízes da Venezuela, que só votam de acordo com o presidente, parece que é o que está acontecendo aqui no Brasil. E parece que um governo que não tem muita popularidade, credibilidade, tem muito mais dificuldade em estar revertendo isso ainda. Mas nesse momento os Estados Unidos se comportam dessa maneira, como quem é amigo de todo mundo, ou como um insurgente da ordem mundial? Não, ele tem seus interesses e acho que o Brasil deveria olhar seus interesses. E está ficando claro que estar nos BRICS está nos custando muito mais do que trazendo de benefício. E eu vejo com apreensão que a postura do governo brasileiro, em especial do presidente Lula, tem sido de subir a pressão e a temperatura, e não de dialogar. E o Brasil sempre foi conhecido por ser um país que com boas relações diplomáticas com o mundo todo.
E, infelizmente, temos visto um embate, principalmente nessa gestão 3 do presidente Lula, que tem questionado o dólar. O dólar não foi imposto. Igual o sistema métrico decimal foi colocado e adotado, o dólar foi adotado porque os Estados Unidos fez a lição de casa antes dos outros países. E o tarifaço americano tem um impacto muito grande em Minas Gerais, que é um estado exportador, mas ontem, com a exclusão de alguns itens, nós já tivemos um certo alívio. Impactou positivamente nessa exclusão a questão do GUSA, do ferro GUSA, e também de alguns produtos siderúrgicos. Mas ainda tem um peso muito grande a questão do café, que continua com a taxação de 50%. Mas o que eu tenho visto é mais ou menos o seguinte: eles vão fazer os ajustes de acordo com a resposta do mercado interno americano. Se a semana que vem, mês que vem, eles perceberem que o preço do café está subindo, que não há café no mundo, eles vão falar, só tem café no Brasil, vamos reduzir a taxa. Então é nós estarmos acompanhando. Já disponibilizamos 200 milhões de crédito via Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, com taxa de 0,9% ao mês, uma taxa subsidiada, para poder socorrer aqueles exportadores que tiverem mais dificuldades. Estar nos BRICS também, na minha opinião, é um problema. O que é o BRICS? O BRICS, para mim, é um Frankenstein, um pedaço de boa parte do mundo que não tem nada em comum. Esses países dos BRICS são cristãos, como o Brasil? São democráticos, como o presidente Lula prega tanto? São geograficamente próximos do Brasil? Então, é um arranjo que não faz sentido. Me parece que muito mais para questionar mercado europeu, América do Norte, do que propriamente para fazer algo que funcione. Então, na minha opinião, o Brasil deveria voltar para aquela posição tradicional. Sou amigo de todo mundo, me relaciono bem com todo mundo e não ficar como um insurgente da ordem mundial. Nós temos visto uma invasão, de propriedade de área alheia constante entre os três poderes, infelizmente. A última invasão foi o próprio ministro Alexandre de Moraes cancelar uma votação do Congresso no que diz respeito ao IOF. Eu sou pessoalmente contrário a essa quantidade e forma de aplicação de emendas parlamentares, que hoje já está consumindo mais de 30% do orçamento discricionário da União, em projetos totalmente questionáveis. Então nós estamos mandando dinheiro, sabe-se lá para quê, sei que tem muita coisa bem feita e muita mal feita. Então é necessário termos, e faltou, na minha opinião, um Senado capaz de colocar limites. Na minha opinião, a grande falha tem sido do Senado, que poderia ter sido um contrapeso e que acabou ficando junto com o governo e não colocou nenhum limite e que começou a... Em que, o senhor diz? Na questão das emendas? Na questão do Supremo, na questão do próprio Supremo. Então, e me parece também que as emendas hoje tomaram essa proporção que é crescente todos os anos. Daqui a pouco vai consumir 50%, 100% do orçamento discricionário. Então, nós precisamos ter um freio, uma reversão nesse quadro, porque ele só tem se agravado. Querendo ou não, as questões econômicas e políticas, em algum momento, elas têm uma zona de interseção, uma zona meia cinzenta. E talvez é o que esteja acontecendo. Está claríssimo, que nós temos tido, principalmente por parte do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, excessos. Inclusive vi, próprios editoriais do Globo, ex-presidentes do Supremo Tribunal, declarando que ele tem adotado uma postura em que ele é o réu, ele é o juiz, ele é o acusador, ele é a testemunha. Então isso cria realmente um problema sério para a credibilidade do nosso sistema judiciário. E temos de ter agora a responsabilidade fiscal.
E eu que assumi um Estado arrasado, arruinado, que não pagava 13º, que pagava folha de pagamento atrasado, que não fazia repasse de ICMS para os municípios, sei muito bem o que é pagar dívida. Estou pagando até hoje. Estou no meu 7º ano de governo e pagando dívida que foi feita pelo governo anterior. Então parece que nós somos o país que gostamos de fazer manualmente o que poderia ser automatizado. Concorda? Não é? Então, isso gera perda de tempo, de esforço, de dinheiro, toma conta do Congresso que poderia estar discutindo coisa muito mais importante se isso tivesse automatizado. Mas a Previdência no Brasil é um tema seríssimo. Nós somos um dos poucos países do mundo, né, e isso aconteceu nos últimos 20 e poucos anos, que envelhecemos antes de enriquecer. Isso é gravíssimo. Nós vamos ter, né, uma quantidade gigantesca de pessoas idosas num país pobre, que não está preparado, porque não olhou para o futuro. Eu falo que esse governo olha pelo retrovisor. O que o presidente tem feito é revanchismo. Fica querendo desfazer os avanços que nós tivemos. Reforma trabalhista, fica tentando desfazê-la. A melhoria nas estatais no que diz respeito a nomeações para os cargos públicos, querendo desfazê-la. Está aí o resultado das estatais, os Correios, um absurdo. Eu, como assumi o Titanic, que estava no fundo do mar, e precisei levantá-lo, eu sei de como é difícil você reverter uma situação dessa. É um esforço gigantesco. E o que nós temos visto, Vera, não é nenhum esforço do governo Lula hoje em reduzir gasto. Não há. O Brasil é um dos países que mais tem ministérios no mundo. Não sei se tem outro país que tem 39 ministérios. Como se ter mais ministérios melhorasse a administração pública. O estado de Minas é o estado do Brasil, apesar de ser a segunda população, que tem menos secretarias, 14. Mas isso não é meio residual no gasto, essa questão? Mas e o exemplo? É residual o governador não morar num palácio como eu não moro. Mas se você quer que todos façam a limpeza, façam as coisas organizadas, comece com a sua mesa. Eu comecei na figura do governador. Aluguei uma casa que eu pago o aluguel, tenho uma empregada que eu pago e não moro num palácio, como o governador do PT, que se dizia tudo pelo social, morava, com 32 empregadas, governantas, garçons, etc., comprando lagosta, vinho, uísque estrangeiro para toda a turma. Eu faço o meu armazém, dou meu cartão de crédito para alguém, vai lá e compra para mim. E não vou trabalhar de helicóptero, como ele ia, vou trabalhar de carro. Então, exemplo tem o seu lugar, não resolve tudo não. Mas se você quer começar a mudar, comece fazendo você primeiro. E o que nós temos visto no presidente Lula é exatamente o contrário. Parece que é um governo que está olhando para trás, querendo perseguir adversários políticos em vez de ter um plano futuro. Isso compromete. E a gastança que foi dita aqui ainda mais. Se fosse um governo com superávit, ele poderia falar, eu vou destinar aqui todo ano X bilhões para a Previdência. Mas é um governo que não tem condição de fazer isso. Mas que agora também está fazendo uma proposta de reforma da renda, na qual vai isentar quem ganha até R$5.000 e propõe uma cobrança maior para quem ganha muito. Porque hoje, no Brasil, nós temos muitas pessoas que, devido à forma da tributação, principalmente a pejotização, conseguem ter uma renda muito maior pagando um imposto muito menor. Nós temos de arrumar uma forma de fazer com que esse sistema fique mais justo. Talvez essa pessoa poderia pagar menos se ele estiver gerando empregos na empresa dele e não ser só ele sozinho naquela empresa. Porque isso tem realmente ocasionado uma injustiça tributária muito grande. Então é necessário, mas parece que ninguém tem coragem de colocar o dedo na ferida aqui. É um problema que está aí visível para todo mundo. Pessoas que, em vez de serem CLT, em vez de ter um emprego, ou então também sou favorável a ter um novo regime de trabalho, deixa o trabalhador optar.
Será que o trabalhador no Brasil não sabe, não tem inteligência, como parece que o governo julga, né? Falar, você quer trabalhar CLT ou você quer trabalhar nesse outro regime? Aí sim você poderia, inclusive, aumentar a arrecadação com mais justiça tributária, em vez de ficar criando impostos como tem acontecido. O senhor concorda com a PEC da segurança também, governador? A PEC da segurança, ela não resolve o problema. Eu falo que é você colocar pneu novo num calhambeque, entendeu? O calhambeque não vai ficar pior, mas ele continua sendo calhambeque. Então é mais ou menos isso. E ninguém mais tem segurança para andar na rua, ninguém mais fica tranquilo em casa. E em Minas Gerais, apesar da legislação federal ser tão falha, nós temos conseguido avanços. Minas Gerais está sempre entre os estados mais seguros. No que diz respeito a crimes violentos, temos uma redução extremamente expressiva nesses 6 anos do meu governo e com uma sensação de segurança que nos torna talvez o primeiro do Brasil. Minas é muitas cidades pequenas são muito mais seguras. Nós temos centenas de municípios que entram ano, sai ano, não tem um homicídio. Então, é um estado diferente em segurança pública. O que nós precisamos fazer, e o brasileiro não aguenta mais a violência, a criminalidade, a quantidade de fatos, né, que são exibidos na internet, mostra, né, o absurdo a que nós chegamos aqui. Nos últimos 30 dias, no Triângulo Mineiro, nós tivemos embate da polícia com criminosos lá, 10 óbitos por parte dos criminosos, que estavam armados com um arsenal de guerra, pronto para explodir a agência bancária, usar escudo humano. Então a nossa resposta tem sido firme, e eu dou todo apoio para as nossas forças de segurança, que o crime seja mantido à distância. Mas, infelizmente, não tem essa postura do governo federal. A maioria da droga que entra, das armas de alto calibre que entram no Brasil, é porque não há um policiamento correto nas fronteiras. Eu tenho dado toda atenção, porque segurança pública, Vera, rima com desenvolvimento econômico. Aonde a facção criminosa entra, o desenvolvimento econômico mingua, deixa de acontecer. Quem mora em área controlada por facção criminosa, e são 23 milhões de brasileiros, sabem que a conta é cara. Não só em termos de violência, mas a internet, a água, a energia elétrica, o gás, tudo passa pela facção. Ela não vende droga mais. Hoje ela depende desse serviço. Até combustível eles estão entrando. Então, um dos grandes problemas que nós temos no Brasil, e o governo, se em vez de colocasse mais imposto e IOF tivesse falado, eu vou combater facção criminosa, vou enquadrá-las como grupos terroristas, e aí seria uma ação efetiva, ele teria conseguido esses 30 bilhões a mais com o recuo desse comércio que hoje prejudica a vida de 23 milhões de brasileiros. Em Minas Gerais, eu falo com orgulho que a nossa polícia militar não é temida, ela é respeitada. E ela entra em qualquer rua, em qualquer beco. Não existe território ainda, eu dou graças a Deus por isso, ocupado por facções criminosas. Mas nós estamos cercados. Nós fazemos divisa com os estados mais violentos do Brasil, mas estamos conseguindo e temos dado resposta. Saiu agora na última ou na penúltima semana, né, os dados da alfabetização no Brasil, e Minas Gerais foi o estado que mais avançou nesse critério de alfabetização. E o que nós temos feito é a lição de casa, é melhorar as escolas que estavam caindo, desabando. Melhoramos muito a merenda escolar. Para você ter ideia, 2018, o último ano da gestão PT, foram investidos na merenda escolar 20 milhões de reais. 20. Esse ano nós estamos investindo 470. Dá para ver que merenda escolar não existia. E hoje eu estou sempre rodando o interior do estado, muitas vezes almoço numa escola estadual. O que se come numa escola estadual em Minas Gerais não é muito diferente do que eu como na minha casa. E a merenda é um dos grandes atrativos para a criança ficar na escola. Temos dado toda a estrutura em termos de tecnologia nas escolas. Hoje todas elas têm Wi-Fi, têm câmera de segurança, que é um problema também.
temos qualificado os professores e isso tem feito com que a retenção dos alunos, o aproveitamento melhore. Não existe a bala de prata na educação. Você faz isso e a educação melhora. São centenas de parafusos que você tem de ir ajustando e a melhoria vai acontecendo ao longo do tempo. Eu falo com orgulho hoje que no caso da alfabetização nós somos o estado que mais avançou no Brasil. Mas no IDEB ainda não chegou na meta, né? Não, ainda estamos. Com a pandemia fomos prejudicados, mas temos também o maior programa de formação profissionalizante do Brasil. Já são mais de 80 mil alunos formados e nesse momento temos mais 70 mil fazendo cursos. O governador estava me falando que as escolas do Piauí oferecem, nós trilhamos um caminho diferente. Nós contratamos, pagamos bolsas de estudos para que os alunos escolham o curso, a escola que ele quer fazer, se é técnico de enfermagem, se é técnico em informática, se é técnico em manutenção predial e por aí vai, na cidade ou na região dele. E aí, além da mensalidade, damos auxílio alimentação e auxílio transporte. Acho que o ano que vem nós teremos aí uma eleição. Com certeza, nomes mais ao centro, na minha opinião, vão avançar e isso começa a amenizar a temperatura e pressão no ambiente político. Sou muito confiante que um novo governo com mais responsabilidade, com uma visão de longo prazo, com mais credibilidade, com menos desgaste, comece a conduzir nesse processo. Como o governador Rafael disse, nos estados não acontece esse clima tão tenso como tem acontecido em Brasília. Então, na minha opinião, tem faltado um governo que talvez vá mais nessa linha da não exaltação, do não radicalismo, do não extremismo, que seria muito positivo para o Brasil. Ninguém é dono da verdade, ninguém é dono da razão. Eu falo que no meu governo em Minas, nós sempre estamos escutando, eu tenho 853 municípios, independentemente de partido do prefeito, nós recebemos todos, tratamos todos igualmente. Acho que na hora do embate aqui nós podemos até discordar, mas na hora de fazer nós temos de estar de mão dadas, porque é para o bem do mineiro, do piauiense e do brasileiro. E o senhor é pré-candidato a presidente? Sou pré-candidato a presidente, sim. E vai até o fim mesmo se não for escolhido do Bolsonaro? Vou até o fim. Eu tenho um compromisso comigo, mostrei em Minas que é possível estragar uma gestão desastrosa tirando o Titanic do fundo do mar. O Titanic lá em Minas está navegando. E para você que quer aprender a trabalhar aqui na internet, olha só esses meus resultados. Tudo isso trabalhando aqui na internet, colocando vídeos informativos aqui na plataforma do YouTube e você pode aprender também e fazer esses resultados. Veja só, mais de 2.900. Olha só esse outro resultado, mais de 3.200. Veja só, e você pode aprender a fazer também um mecanismo de notícias. Olha só esse outro resultado, pessoal, mais de R$5.000 apenas com um vídeo. E se você olhar, todos esses vídeos estão aqui no meu canal. Para você que chegou até aqui, se você quiser fazer uma renda extra aqui na internet, se você quiser aprender a trabalhar aqui na plataforma do YouTube, produzindo conteúdos informativos, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição. Como você viu nesse vídeo anterior, esse daí são um dos meus resultados que eu faço aqui na internet trabalhando da minha casa usando apenas o celular. Se você tiver interesse e quiser aprender como fazer isso na sua casa usando apenas o seu celular, não precisa ser um celular de última geração, não precisa ter um computador, não precisa nada disso, pessoal. Apenas com o celular, você sabendo fazer da maneira certa, você é capaz de fazer renda aqui na internet. Agora, para isso, você precisa estudar e aplicar. Eu não estou prometendo aqui a você que você começa de manhã e de noite está faturando, não. É algo que você estuda, aprende e aplica com consistência e com certeza você terá resultados. Não tem nada a ver com jogo, aposta, tigrinho, tentar sorte, nada disso. Não é nada que esses influenciadores aí fora ficam prometendo para as pessoas. Eu também não estou prometendo aqui que você vai virar um multimilionário, não é nada disso.
O que eu garanto a você é que se você estudar e aplicar da maneira certa, como ensina na aula que está lá no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição, se você aplicar do jeito e da maneira certa, você tem resultados. Porque se eu tive resultados, imagina você. Então você é capaz. Se você quiser complementar a sua renda mensal, é uma boa. E se você quiser viver da internet, se você estiver já cansado do seu emprego, se você quiser um conforto, né? Trabalhar do conforto da sua casa, juntamente com a sua família, ter horário para acordar, aliás, ser o seu próprio chefe. Essa aqui é a realidade. Se você quiser entender, aprender, se você quiser viver da internet, aproveite essa oportunidade. Clica no link, primeiro comentário fixado, assista aquela aula, aquele passo a passo para você entender como funciona e se fizer sentido para você, você aplica. Se não fizer, tá tudo bem também, você não vai perder nada com isso. Pessoal, quis trazer essa entrevista do governador Romeu Zema porque ele é sensacional. E vocês viram aí que ele já disse que é pré-candidato a presidente da República. É um bom nome, é um forte nome, na minha opinião. Embora nós sabemos que o Romeu Zema ele precisa do apoio de Bolsonaro para ter relevância, para chegar no segundo turno, ou então se caso ele chegue no segundo turno sem o apoio de Bolsonaro, com certeza, toda a direita vai votar nele para tirar o desgoverno que aí está, lógico, claro que todos nós iremos apoiar e votar em Romeu Zema. Tem vários candidatos que já estão lançando o seu nome à pré-candidatura a presidente da República, como Ronaldo Caiado, que já lançou, o Ratinho Júnior também é outro nome, um bom governador do Paraná, tem o Romeu Zema e tem o nome de Bolsonaro. Mas do jeito que as coisas estão andando, infelizmente com essa prisão domiciliar, ele já está inelegível, então é muito difícil, eu acredito que ele não vai disputar. E se ele não for disputar, vamos ver qual vai ser o nome que ele vai colocar para enfrentar essa disputa. Mas está aí, o Romeu Zema, na minha opinião, é um bom nome. Não sei o que você acha dele. Acredito que o que ele fez em Minas Gerais, pelo fato de ter pegado um estado totalmente quebrado, porque o PT, aonde passa, devasta, destrói, acaba igual uma praga, é igual gafanhoto quando entra numa roça, quando entra num milharal, acaba com tudo. Mesmo assim é o PT, não é novidade para ninguém. Você viu só, o governo aí começou, aí na administração do país, o que o Brasil tem ganhado, né? Nós estamos vendo prejuízo nas estatais, estamos vendo o roubo do INSS, dos aposentados. Então, aonde esse governo passa é uma devastação. E nós precisamos tirar esse desgoverno. Ele já mostrou que não tem competência, não tem responsabilidade, não tem responsabilidade com os mais pobres, porque ele se vendia, né, como o pai dos pobres, aquele que se preocupa com a população mais pobre. Conversa fiada. Ele se preocupa apenas com o seu puxadinho, ele apenas se preocupa com os seus aliados, aqueles que foram visitar ele na cadeia. Pronto, ele se preocupa com o seu grupo e nada mais. Diz que é da democracia, mas está aliado aí com um monte de ditador. Está se levantando contra as democracias, Estados Unidos, Israel. Então esse desgoverno precisa sair o mais rápido possível. E na minha opinião, o Zema é um dos candidatos para tirar esse desgoverno que aí está. Um homem honesto, um homem íntegro, um homem que sabe administrar e administrou muito bem o estado de Minas Gerais. Tomara que em 2026 os ventos mudem e a rota do Brasil mude também, e principalmente mudar o Senado Federal para que nós tire esse arbitrário que está no Supremo Tribunal Federal, que é o Alexandre de Moraes, que infelizmente já pisou, cuspiu, rasgou a Constituição centenas de vezes na frente dos senadores e eles não fazem nada, pelo menos a maioria deles. Que nós venhamos também mudar o Senado Federal, porque isso é muito importante para que o nosso Brasil volte a crescer e entre em uma estabilidade democrática, porque nós não estamos vendo democracia em lugar nenhum aqui do nosso país. Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Inscreva-se no canal
e até o próximo vídeo, se Deus permitir.